Oi, gente, Jéssica Maciel aqui. Nesse vídeo eu vou te falar sobre como organizar a sua semana, como organizar as suas atividades para que você consiga alcançar todas as suas metas e para que você consiga ter um dia mais produtivo. Recentemente eu postei um vídeo sobre como alcançar as suas metas e ser mais produtivo, mas era um vídeo mais amplo, falando um pouquinho sobre como você pode planejar as suas metas, como você pode planejar as suas próximas semanas, mas não mostrei como que eu organizo dia após dia as minhas atividades. Depois desse vídeo, eu recebi muitos pedidos lá na minha caixinha do Instagram para que eu falasse um pouquinho sobre como eu organizo as minhas atividades diárias. Então, pensando em te ajudar aí, para você que é um empreendedor, para você que trabalha no marketing digital, trabalha como afiliado, principalmente para aquelas pessoas que trabalham somente com isso e acabam tendo mais tempo aí para se dedicar ao digital. Muitas vezes a gente acaba deixando de lado muitas coisas porque a gente tem bastante tempo, mas quando passa a semana a gente percebe que não conseguiu fazer tudo aquilo que a gente tinha se proposto a fazer, ou então que não conseguiu alcançar as nossas metas. Então, para que você não tenha aquela sensação de que algo ficou para trás, é super importante que você se organize, que você organize as suas atividades diárias e que tenha a cada dia aquela sensação de dever cumprido. Então, pensando em te ajudar nisso, hoje eu vou te mostrar como eu organizo as minhas atividades diariamente para trabalhar como uma afiliada digital. Se você gostou desse assunto, já deixa seu like, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você ser informado sempre que eu postar um novo vídeo. Então vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar a minha agenda e como eu organizo ela. Vamos lá? Vou pegar aqui o documento do vídeo anterior só para retomar algumas informações. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre metas e planejamento de atividades, eu vou deixar o link aqui, o card, para você assistir o vídeo depois. Ou então, se você quiser, também vai ter aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de assistir, porque lá eu falo um pouquinho mais sobre como planejar as suas metas. Mas voltando aqui, então, no arquivo do vídeo anterior, tá? Metas e planejamento de atividades. Aqui eu falo um pouquinho sobre pensar na sua meta maior e depois diminuir ela até os dias atuais. Por exemplo, o que você quer alcançar até o final desse ano. Para você alcançar isso, o que você precisa alcançar mensalmente, o que você precisa fazer semanalmente. E aí, então, a gente chega, né, nas atividades diárias, porque dentro das tarefas que você precisa fazer para alcançar a sua meta lá do final do ano, você tem que organizar as tarefas diárias, as tarefas semanais. É interessante você colocar metas diárias, que seria o quê? Seria aquela única coisa que você precisa fazer naquele dia para que todas as outras coisas se tornem irrelevantes. Isso é uma frase desse livro aqui, A Única Coisa. Eu falo sobre esse livro lá no meu vídeo anterior e também trouxe esse livro hoje, porque eu acho super importante a gente levar isso em consideração. Não que você vá deixar de lado todas as outras coisas, mas é interessante você ter uma única coisa no dia que você precisa fazer e que torne todas as outras irrelevantes. Mas você fazendo essa única coisa, você vai ter aquela sensação de dever cumprido. Então, você tendo aí em mente, você tendo planejado quais são as tarefas que você precisa fazer naquele dia, é muito importante você anotar. E como que você pode anotar? Eu aqui trabalho com o Google Agenda, tá? Então, aqui no Google Agenda eu tenho algumas atividades diárias que eu coloco. Já vou explicar um pouquinho como que eu faço essa separação aqui das atividades, mas uma outra forma que você pode fazer também é através do planner, né? Quem gosta mais ali do papel tem um planner. Vou mostrar um pouquinho do meu planner do ano passado. Então aqui eu tinha algumas metas, eu fui rabiscando, mas mostrar para vocês aqui, ó, a minha meta de maio era sair da CLT, então foi o mês que eu saí da CLT. Em maio de 2021, a minha meta de junho era mudar para Santa Catarina, a minha meta de abril era encontrar o meu lar em Santa Catarina e foi realmente isso que aconteceu. Claro que nem tudo vai acontecer como a gente planeja,
Por exemplo, a minha meta era mudar aqui para Santa Catarina no mês de junho. Eu acabei antecipando e mudando no mês de maio, porque algumas outras coisas foram acontecendo diferente. E é super normal, a gente vai reajustando a rota. Então, por exemplo, falando um pouquinho aqui da minha semana, né? Essa semana agora eu planejei algumas coisas, eu tinha algumas metas e para que eu pudesse alcançar as minhas metas, tinha algumas atividades para fazer. Então, eu vou pegar aqui o meu caderninho, que é onde eu anoto, então, né, as minhas metas da semana, as minhas principais atividades da semana, aquelas coisas que não podem deixar de ser feitas. Então, aqui nessa agenda, eu coloquei as coisas que eu preciso finalizar ainda essa semana para conseguir estar cada vez mais perto ali de alcançar as minhas metas. Então, por exemplo, aqui na minha semana eu preciso criar material para a semana, 3 carrosséis para o meu Instagram, criar 2 vídeos e pesquisar tema para os próximos 4 vídeos, fechar detalhes da imersão presencial que eu estou organizando aí com um grande player do mercado, fechar detalhes com a outra imersão presencial que eu estou organizando com outro player grande do mercado e ter ao menos 5 campanhas da gringa no ar. Então, gente, para eu poder fazer isso, o que eu preciso fazer de atividades para que eu alcance essas metas? Então, por exemplo, sobre os meus vídeos, né? Eu coloquei aqui, ó, gravação de vídeos da semana, hoje de manhã, edição do meu primeiro vídeo da semana, que vai ao ar na terça-feira, então eu edito esse vídeo na segunda-feira, certo? E aí aqui na quinta-feira eu coloquei a edição e a postagem do segundo vídeo que vai ao ar na própria quinta-feira. Isso é uma organização minha e essa organização eu posso ir fazendo de acordo com as minhas prioridades, de acordo com a minha disponibilidade de horários. Então, por exemplo, eu vou te mostrar agora um dia inteiro meu, como que eu organizo e o que eu faço. Os meus dias, eles são diferentes, nem todos os dias eu vou fazer as mesmas coisas, mas eu organizo de forma com que eu consiga alcançar aquela única coisa diária que eu preciso fazer para ter aquela sensação de dever cumprido. Qual é a minha sugestão para você? Antes de eu te mostrar ali o meu dia, qual é a minha sugestão para você? Que você entenda qual é a sua realidade. Muitas pessoas aqui têm disponibilidade de horário o dia inteiro, outras pessoas só têm disponibilidade à noite, outras têm apenas 2 horas por dia. Então, você organiza o seu dia de acordo com a sua disponibilidade e pensa também o seguinte, agora principalmente para quem trabalha o dia inteiro somente com o digital, pensa o seguinte, qual é o seu melhor horário? Qual é o horário que você se sente mais produtivo, mais produtiva? Qual é o horário que você sente aquela preguicinha que você só quer ficar paradinho olhando alguma coisa? Então, você organiza ali os seus horários de acordo com a sua disposição também. Por que eu tô te falando isso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sinto bastante sono depois do almoço, que eu acabo levantando muito cedo todos os dias, então depois do almoço dá aquele soninho, dá aquela preguicinha, mas eu não gosto de dormir durante o dia. Então, o que eu faço? Depois do almoço, logo depois do almoço ali, eu normalmente vou para academia, faço alguma atividade física para me despertar novamente. Então, por exemplo, eu vou pegar um dia aqui completo para te mostrar como que funciona o meu dia, tá? Acordo às 6 horas da manhã, esse é o meu planejamento. Nem sempre eu consigo, tem dias que eu vou dormir mais tarde, tem dias que eu consigo acordar mais cedo e adiantar algumas atividades. Então, por exemplo, de costume, acordar às 6 da manhã, eu acordo e eu tenho o meu livro de agradecimento. Não é um livro de leitura, é um livro onde eu realmente coloco as coisas que eu tenho para agradecer, as coisas que eu gostaria que acontecessem no dia. Então, provavelmente, se você me segue lá no Instagram, você já viu eu postando alguma coisa, mas é esse livro aqui, ó, 5 minutos por dia. É um livro onde eu coloco sou grato por, aí eu coloco 3 coisas pelas quais eu sou grata, o que tornaria o dia de hoje fantástico. Então eu coloco 3 coisas que eu adoraria que acontecessem no dia para tornar o meu dia ainda melhor. Afirmações diárias, aquela coisa de visualização, de afirmação, para você se sentir cada vez mais pertencente daquilo que você quer alcançar. E aí no final do dia, antes de dormir,
3 coisas maravilhosas que aconteceram hoje. É sempre importante a gente refletir sobre o que aconteceu no nosso dia, coisas boas que aconteceram no nosso dia. Muitas vezes acontecem coisas maravilhosas e a gente não lembra de agradecer. Então é super bom esse momento porque dá aquela sensação muito bacana antes de dormir. É uma sensação realmente de gratidão. Então, 3 coisas maravilhosas que aconteceram hoje e como eu poderia ter tornado o dia de hoje ainda melhor. Essa frase é bem legal porque tu reflete sobre o teu dia e o que você poderia ter feito de diferente para tornar o teu dia melhor. Então, esse livro é o meu livro de 5 minutos por dia. Eu escrevo nele quando eu tô tomando o meu shot diário. Então, aqui entre 6 e 6 e meia, eu faço a minha higiene pessoal ali, acordo, preencho o meu livro, tomo o meu shot diário. Para quem não sabe o que é o shot ali, eu tomo um limãozinho com própolis logo que eu acordo. E depois eu vou fazer a minha caminhada. Para quem me acompanha no Instagram também acompanha, porque normalmente eu posto lá quando eu faço a minha caminhada matinal na beira da praia, faço meditação também lá na caminhada, então eu coloco aqui 1h30 para isso. Por que que eu coloco 1h30? Jéssica, mas tu caminha durante 1h30? Não, eu não caminho durante 1h30. Normalmente a minha caminhada leva ali uns 40 minutos, uns 30 minutos caminhando, 10 minutinhos de meditação, mais ou menos isso. Mas o que que eu tenho? Eu tenho mais um tempo ali onde eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou me arrumar e vou preparar as coisas do dia. Então é importante eu deixar um espaço aqui entre uma atividade ou outra, ou então eu colocar um prazo maior dentro dessa atividade, mesmo sabendo que eu não vou levar todo aquele tempo para fazer ela, porque existem coisas entre uma atividade ou outra a serem feitas, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho uma mentoria às 9, das 9 às 10. Então, antes dessa mentoria, eu vou preparar a mentoria, eu vou organizar ali a minha fala, eu vou revisar algo que eu já tenha deixado pronto. Eu não vou levar 1 hora para preparar a minha mentoria, mas possivelmente aqui eu vou chegar, vou fazer um cafezinho, vou tomar um cafezinho e vou preparando a mentoria ali conforme eu vou fazendo o meu desjejum. Então aqui, gente, é bem importante pensar o seguinte, ou você não deixa assim como eu deixei, uma coisa coladinha na outra, ou então você deixa um tempo maior dentro de cada atividade, mesmo sabendo que você não vai levar todo aquele tempo. É bem importante ter esse espaço, esse respiro, porque senão as coisas vão ficar uma atropelando a outra e aí você vai sentir aquela sensação de que não conseguiu fazer nada do que você se propôs a fazer. Então é bem importante deixar um espaço aqui ou então colocar mais tempo para cada atividade. Então, por exemplo, nesse dia aqui eu tenho uma mentoria para fazer das 9 às 10, depois na sequência eu vou preparar os conteúdos da semana. Jéssica, mas você vai preparar o conteúdo da semana na terça-feira? Sim, vou preparar na terça-feira porque eu já deixei coisas prontas também na semana anterior. Então é importante a gente pensar o seguinte, eu não vou fazer uma coisa de hoje para hoje. Normalmente eu faço ali com uns 2, 3 dias de antecedência. Então aqui na sequência eu coloco o meu almoço, a mesma coisa, não levo 1h30 para almoçar. Na verdade eu levo bem menos tempo do que isso, mas durante o meu almoço aqui eu tenho 1h30 porque eu vou preparar o almoço, ou aquecer caso eu já tenha algo pronto, depois eu vou organizar ali a cozinha, então é importante eu separar esse tempo maior. Por exemplo, se hoje eu quero almoçar fora, eu vou caminhar até o restaurante, vou pegar um Uber, enfim, vou me deslocar até o restaurante, vou encontrar com alguém, vou almoçar, volto para casa, escovo os dentes, aquela coisa toda. Então eu preciso de um tempo maior para organizar isso. Depois eu faço uma leiturinha ali de uns 30 minutos, mais ou menos, tomando um cafezinho. E na sequência eu já vou para outra atividade. Aqui no caso deste dia, eu tenho uma reunião sobre a imersão que eu estou auxiliando o Caio na construção do evento. Então aqui eu tenho a reunião e depois desta reunião à tarde eu vou para academia. O que normalmente eu faria? Aqui eu iria direto para academia, mas como eu tenho essa reunião,
ok, essa reunião entrou antes, mas normalmente depois do almoço eu vou para academia porque eu sei que é um horário ali que eu tô mais cansada. Então normalmente eu vou para academia neste horário, no meio da tarde ali, que eu sei que é um horário que me ajuda a repor as minhas energias. Nesse caso aqui, como é uma reunião sobre um evento, uma coisa que eu gosto, que eu tô animada para fazer, eu não sinto tanto sono. Mas, por exemplo, se eu fosse estudar aqui logo depois do almoço, realmente ia ficar muito mais difícil. E aí, voltando da academia, então, eu tenho atividades para fazer. Como eu li ali antes, uma das minhas metas é ter, então, ali pelo menos 5 campanhas ativas na gringa. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar a gringa e aplicar a gringa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o Gringa Academy. Se você não conhece, inclusive, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do curso Gringa Academy para você conhecer. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, então, esse curso. Coloquei aqui 1h30 de estudos e 1h30 de aplicação. À noite, normalmente eu faço alguma coisa, mas eu não coloco nada aqui, porque é bem possível que algo atrase, que eu não consiga fazer alguma coisa, eu tenho que deixar para fazer à noite. Então, normalmente as minhas atividades aqui de trabalho, elas encerram às 20 horas. E eu considero, sim, atividades de estudo como atividade de trabalho, porque é o meu desenvolvimento dentro do meu trabalho. Então, esse aqui é o meu dia. E aí, depois, indo para a semana, eu posso verificar que os dias são diferentes. Então, por exemplo, aqui, essa semana eu já coloquei para ir para academia mais tarde, para estudar antes, porque, na verdade, é um teste que eu tô fazendo. O bom de nós sermos empreendedores e nós termos nosso próprio negócio e a gente trabalhando também no digital, obviamente, a gente consegue fazer isso, a gente consegue reorganizar as nossas atividades. Daqui a um pouco eu posso entender que ir para academia no meio da tarde está me atrapalhando, que é melhor eu ir para academia à noite. Então, coloquei aqui o teste para eu ir para academia à noite para ver se isso vai ser interessante para mim. Na semana que vem eu posso pensar, não, talvez se eu matar tudo de manhã, o que eu preciso fazer de atividades físicas é melhor. Então, na semana que vem eu organizo para ir na academia de manhã. Ou então eu tenho alguma mentoria para fazer na parte da manhã. Então, eu organizo a minha academia na parte da tarde. E assim eu vou organizando, eu vou reajustando a minha agenda de acordo com a minha disponibilidade, de acordo também com a minha produtividade. No momento que eu tô sentindo que eu tô sendo improdutiva em alguma coisa, ou então que bagunçou demais outras coisas, eu vou lá e mudo. Por exemplo, agora, como você pode ver aqui, estamos no meio da tarde e eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a gravação do vídeo. Algo que era para eu ter feito hoje de manhã, eu estou fazendo agora à tarde. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou reajustar. O que eu fiz de manhã? De manhã eu fui na academia, então eu vou puxar aqui e vou puxar para cá. Eu fui na academia, vou mudar este evento, porque eu gravo vários eventos e vou copiando eles. Então eu fui na academia hoje de manhã. Aqui a gravação dos vídeos eu vou botar aqui para a parte da tarde. Este evento também. Então, olha só, conforme eu vou ajustando. Na verdade, aqui a edição do vídeo vai ser provavelmente hoje à noite, né? E a postagem do vídeo mais tarde ainda. Então, vou colocar aqui para postar o vídeo às 20 horas, para editar o vídeo a partir das 18. Das 18 até as 20 eu faço a edição dos meus vídeos, certo? Então, o que eu fiz hoje de manhã? Hoje eu fui na academia às 9 horas, então mudei aqui esse evento. E aqui de manhã eu fiz a análise de fornecedores de um evento que eu estou organizando. Então aqui eu fiz análise de fornecedores. Normalmente eu mudo aqui a cor para identificar sobre o que é aquele assunto. Então coloco aqui amarelinho, que esse aqui é sobre eventos, tá? Eu comecei isso às 8, terminei às 9, das 9 até às 11 foi o tempo de eu me deslocar até a academia, voltar. Aqui eu fiz o almoço, almocei, isso aqui foi um pouquinho mais cedo. Então tá, pronto, consegui organizar as minhas coisas. Fiz leitura? Não, hoje eu não fiz leitura. Então vou puxar a leitura para o final do dia, vou fazer a leitura antes de dormir. Pronto, aí eu vou organizando, é isso que eu faço. O que vai acontecer aqui? Eu vou conseguir identificar que eu não consegui estudar na gringa hoje. Não consegui, não teve jeito, não estudei na gringa. Então isso aqui vai ser minha prioridade para amanhã de manhã.
Provavelmente amanhã eu vou aumentar aqui esse meu horário de estudar na gringa e aplicar as atividades que eu estiver estudando sobre aquele assunto. E assim eu vou reajustando a minha agenda, assim eu vou reorganizando as minhas atividades, sempre pensando o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, por qual motivo eu não consegui fazer, o que eu fiz de diferente e como eu posso reajustar. Por que é importante eu mudar isso aqui, mesmo que já tenha passado? Por exemplo, hoje de manhã, certo? Eu mudei aqui. Por que é importante? Porque é importante eu saber o que eu consegui fazer naquele dia e naquele horário. Porque quando eu for reorganizar a minha agenda da próxima semana, eu vou levar aquilo em consideração. Olha, eu me propus a fazer tal coisa dentro de tal horário e não consegui. Então, eu preciso de mais tempo para fazer essa atividade. Ou então, essa atividade não pode ser feita pela manhã, precisa ser feita à tarde. E assim eu vou reorganizando as minhas atividades de acordo com a minha disponibilidade e principalmente de acordo com as minhas metas. Lembrando que essa é a forma que eu organizo as minhas atividades. É muito importante você entender o seu momento, entender como você se encaixa melhor ali nas atividades que você tem a fazer. Tem gente, por exemplo, que não consegue com horários cronometrados. Tem gente que precisa fazer ali as metas, né, as atividades do dia, mas sem definir os horários. E tá tudo bem. Eu também já fui assim, eu também já fiz isso. Mas lembre-se, você sempre pode mais. Às vezes a gente acha que tá se cobrando muito. Não seja leve com você. Pense que você é capaz e você pode mais. E, se necessário, sim, organize o seu dia com horários a cumprir, com metas a cumprir. Eu tenho certeza que no final do dia, quando você parar para refletir sobre o seu dia, vai ser muito mais gostoso quando você vê que conseguiu cumprir ali as suas atividades diárias e conseguiu cumprir a sua meta do dia e tá cada vez mais próximo da sua meta semanal e da sua meta mensal. Espero ter te ajudado com esse vídeo, espero não ter sido muito confuso aí para você. Realmente eu organizo ali as minhas atividades de acordo com as minhas metas, de acordo com a minha disponibilidade de horário, de acordo também com a minha produtividade. Então eu acho que essa é a mensagem principal que eu quero passar a você, que você pare um pouquinho para pensar sobre quais são as suas metas, quais são as suas disponibilidades de horário, quais são os teus melhores horários ali que você está mais disposto, que você está mais disposta, que você sabe que será mais produtivo, e organiza ali as tuas atividades de acordo com isso. Organiza as tuas atividades de acordo com os melhores horários que você tem para aplicar determinada atividade. Por exemplo, não coloca para gravar vídeo no momento que você sabe que a sua família vai estar em casa e que possivelmente vão estar te chamando. Coloca para gravar vídeo à noite, por exemplo, se você tem filhos e precisa que eles estejam dormindo para que você consiga gravar. Não coloca horários de gravações de vídeo no horário que você sabe que a vizinhança vai estar mais barulhenta. Então, assim, você vai organizando as suas atividades de acordo ali com a sua disponibilidade, de acordo com a sua realidade. Se você ficou com qualquer dúvida, comenta aqui embaixo desse vídeo que vai ser um prazer poder te ajudar. Manda a tua pergunta lá na caixinha do Instagram que também vai ser um prazer te responder. Eu vou ficando por aqui. Até mais!